Muito bem, nós começamos mais um vídeo da semana. Geralmente nós tratamos de assuntos ligados ao mundo do trabalho. Neste caso, flagrantemente do mundo do trabalho, porque é a respeito da greve de 17, que completou, portanto, um século. É uma revista, alentada revista, muito bem documentada, publicada pelo Centro de Memória Sindical. E eu vou falar com a Carol Rui, que é a coordenadora do centro, que vai nos explicar por que da iniciativa de publicar esta revista e que valor ela teria para o sindicalismo da atualidade. Então, primeiro, boa tarde, Franzinho, boa tarde a todos. A gente, já há um tempo, já vinha pensando em como registrar essa efeméride da greve de 17, lá no Centro de Memória Sindical. A direção estava já pensando nisso, já há uns 2 anos, o Milton Cavallo, o próprio Juruna também, em como registrar esse grande acontecimento, né, para o movimento sindical, que é a primeira greve geral, né, que aconteceu no Brasil. Enfim, então a gente foi coletando material ao longo do ano, desse ano, até desde o fim do ano passado, buscando pessoas que fossem especialistas nesse tema, que não é muito fácil, não são tantas as pessoas que estudam essa época, né? E a gente fez entrevistas, levantou material e no início do ano a gente achou que a melhor forma seria formatar isso em uma revista, né? Uma maneira mais fácil de distribuir, de levar o conhecimento, né? Até depois a gente pode colocar online, que fica até mais acessível para todo mundo. Agora, qual foi a dificuldade em levantar documento? A parte assim de papelada e também a parte de depoimentos, ou isso já está mais ou menos fácil de apurar hoje? Então, eu acho que existe uma facilidade hoje, porque tem alguns jornais que estão digitalizados, por exemplo, o Estadão e a Folha é super fácil de pesquisar, porque eles têm o arquivo digital. O Estadão já tinha já existia nessa época, então tem documentos sobre a greve. Da própria cobertura. Isso. No Centro de Memória também, a gente tem algum material, a Plebe, que fala sobre a greve, né? Inclusive, a Plebe foi fundada para divulgar a greve pelo Edgar Herron. Mas, assim, embora tenha mais facilidade hoje de fazer pesquisa histórica, esse assunto, propriamente, não é tão fácil, porque não tem uma grande quantidade de material. Enfim, é muito antigo, poucas pessoas especialistas nesse tema, tem poucos livros publicados, né? A gente usou muito o livro da Paula Beckerman, que é os companheiros de São Paulo. Tem o livro também que o Zé Luiz Del Roio publicou esse ano, né, o livro sobre a greve de 17, O Ano Vermelho, do Muniz Bandeira. Enfim, mas são poucos livros que tratam desse tema ou de algum tema que tange esse tema. Então, enfim, não é tão fácil assim fazer essa pesquisa. Mas a gente optou também por fazer entrevistas com especialistas, né? A gente optou a maior fonte de pesquisa da pesquisa da revista foi as entrevistas com o Zé Luiz Del Roio, com o João Guilherme Vargas Neto, com o professor Ayrton Fernandes e com a Cláudia Fracaro, que são pessoas que estão estudando isso já há muito tempo, que eu acredito que são os maiores especialistas no tema, né? Então, eu acho que o resultado ficou ótimo com essa contribuição. Também a gente foi, como a revista saiu agora em outubro, durante o ano saíram algumas publicações que a gente também entrou em contato com pessoas que estavam pesquisando, então a gente pôde publicar um artigo, por exemplo, sobre a repercussão da greve em Curitiba, que foi escrito por um jornalista de lá, de Curitiba, da Gazeta de Curitiba, eu acho, não lembro o nome exatamente. Enfim, a gente teve essa oportunidade de levantar materiais que foram saindo ao longo do ano e isso enriqueceu a revista bastante, eu acho. Ou seja, a greve de 17, a greve geral que parou São Paulo, extraordinária greve, não aconteceu só aqui na capital, teve desdobramentos, mas esses fatos aconteceram juntamente com a greve ou em consequência desta greve? Então, a greve começou no Cotonifício Crespi, né, na Moca, começou em uma fábrica.
Aí ela foi se espalhar. Então, esses fatos que eu falei, eles aconteceram em decorrência da greve, porque ela começou numa fábrica, começou a se espalhar lentamente por outras fábricas, pelo Jafé, também, que era uma fábrica têxtil, pela Antártica, também aderiu à greve, também deu mais força, porque era outra categoria, né, era alimentação e tal. Depois, também, os operários conseguiram a adesão dos trabalhadores da fábrica Mariângela, que era do Matarazzo, e que daí deu uma grande força para eles, porque a Matarazzo era a que mais vinha absorvendo a produção do Crespi, que estava parada, né? Então, assim, eles foram conseguindo adesão e a greve foi num crescente, assim, e conseguiu adesão também de outras cidades, de São Paulo e outros estados posteriormente. Carol, a greve aqui em São Paulo durou quantos dias e mobilizou em torno de quantos trabalhadores e trabalhadoras? Porque havia muitas mulheres, sobretudo na indústria têxtil, não é isso? Isso, havia muitas mulheres. A greve durou cerca de um mês. Nossa. Mais ou menos, é isso. Foi bastante tempo. Mobilizou, se fala em 40 mil trabalhadores. É muito para a época, né? A gente vivia num contexto totalmente diferente de hoje, assim. Então, muitas mulheres mesmo, porque a indústria têxtil era muito forte nessa época, implicava muitas mulheres. Inclusive, isso me chamou muita atenção, né? Principalmente a pesquisa da Gláucia traz muita informação sobre esse assunto, né? Sobre a participação das mulheres. E é isso, ela foi um movimento muito grande mesmo para a época, por isso até que ela teve esse caráter de greve geral, né, que nunca tinha havido antes, embora antes de 1917 já tinha havido muitas movimentações, muitas manifestações de trabalhadores, desde a proclamação da República até essa época. Mas ela mobilizou, enfim, grande contingente de trabalhadores. Projetou os trabalhadores como uma classe atuante mesmo na sociedade. Carol, até hoje as greves são reprimidas pela polícia. E se não tiver ali a imprensa perto, o sindicato atento, a polícia desce o porrete, a mão é pesada. Na época houve muita repressão, e a repressão teve morte de trabalhadores? Então, teve muita repressão. Inclusive, é interessante que, nessa época, havia uma lei trabalhista, digamos assim. Uma lei menos abrangente que a CLT, claro, mas a Lei 1313, que havia desde a primeira Constituição, 1891. E essa lei ela dispunha sobre o trabalho do menor, mas, principalmente, ela dispunha sobre a greve. Então, ela praticamente proibia. Ela fala assim na liberdade do trabalhador em trabalhar, digamos assim, para os grevistas não impedirem os trabalhadores de exercerem a sua função e tal. Então essa lei ela foi um precedente para que houvesse muita repressão mesmo, né, em todos os movimentos que tiveram no início do século, e nessa greve especialmente, como ela tomou um caráter muito grande, muito abrangente, estava tendo guerra na Europa. Os empresários no Brasil estavam muito preocupados em vender essa produção de roupa para exportar, né, para a Europa. Então, a greve mexeu muito com a sociedade, então houve uma repressão muito forte. Carol, me diga uma coisa. Que influência a greve de 17, a grande greve geral de 17, teve na organização posterior do sindicalismo? Porque até então havia uma influência marcada do anarquismo, e os anarquistas não são muito assim simpáticos à ideia da formação de sindicatos orgânicos, etc. Tem uma outra ideia a respeito de organização. Que impactos teve para a formatação do sindicalismo como nós conhecemos hoje? Então, a greve ela foi principalmente dirigida pelos anarquistas, né, muitos imigrantes. Foi uma época das imigrações, né, então vieram muitos espanhóis, italianos para o Brasil, que trouxeram essas ideologias do anarquismo e do socialismo principalmente. Os anarquistas eram maioria, enfim, eram hegemônicos, e deram o tom da greve e tal. Então, eles tinham uma visão diferente da organização sindical, eles não
não optavam por organização em partidos políticos, tal. Então, os especialistas falam que esse foi um dos motivos para que eles se desarticulassem totalmente depois da greve. Como houve uma repressão muito forte, então foi o apogeu e queda do anarquismo. Assim. Então, eles se desarticularam depois dessa greve, e também teve a Revolução Russa, né, em 1917, e veio uma influência muito grande do comunismo, que criou os partidos, e daí começou em 1922, já foi criado o Partido Comunista do Brasil, que começou a dar o tom mesmo das organizações sociais, né? Então, enfim, eu acho que a influência que tem é da organização dos trabalhadores, de mostrar que os trabalhadores, de fato, se organizando e reivindicando, podem mexer com a sociedade, podem ser uma força de mudança. Mas a ideologia em si foi uma coisa que não teve uma grande influência depois, eu acho. O que teve mais influência na formação dos sindicatos foi o comunismo, o socialismo, assim, e também o desenvolvimentismo do Vargas, né? Perfeito. Carol Rui, coordenadora do Centro de Memória Sindical. Esta bela revista pode ser adquirida, vocês distribuem aos sindicatos. Como é que será a circulação do conteúdo? Então, a revista pode ser adquirida ou no Centro de Memória Sindical, ou na Força Sindical, ou nos sindicatos que compraram também. A gente fez uma tiragem de 25 mil exemplares, né, que é uma tiragem extraordinária. A gente fez uma venda antecipada e tal. Agora, o Centro de Memória vende a revista, a Força Sindical também, e os sindicatos que adquiriram. Os sindicatos comerciários comprou uma parte, a CTB, a FITIM comprou também. Enfim, assim, mas acho que no Centro de Memória fica mais fácil. E tem um telefone, tem um endereço, um contato, um site? Sim, o telefone é 11 3227 4410 e o site é www.memoriasindical.com.br. Muito obrigado, Carolina Rui, coordenadora do Centro de Memória Sindical, e que publicou esta bela revista que nós acabamos de mostrar. Até o próximo vídeo da semana. Um abraço.